Hilbert, você vê alguma chance de a CBF entrar nessa briga, mas entrar nessa briga de verdade, não botando faixa, botando não sei o quê, fazendo homenagem, entregando placa, né? Isso aí. Bom, eu assim, não é que eu discordo. Eu acho que pode, a democracia corintiana pode não ter deixado um legado que a gente desejava, né? Boa. Mas é sempre lembrado. A ideia ficou, né? Então é uma coisa que as pessoas vão lembrar, que as pessoas vão comentar sobre, e não existe uma maneira de resolver um problema sem conversar sobre ele, né? Então a gente precisa de algumas datas, de algumas situações para que a gente busque na memória, não esqueça e amadureça isso daí, né? Mas é claro que no meu caso, no caso da CBF, por exemplo, a CBF ela tem que ter os clubes na mão, né? E é um assunto delicado porque faz parte da origem do futebol brasileiro, né? O racismo está impregnado na construção do futebol, Uhum. né? Porque não era só proibido para negros, para pessoas brancas que eram pobres também, o Sim, futebol não era para essas pessoas, né? era de E elite. não se e historicamente falando, não se passaram tanto tempo assim, tantos anos assim, para a gente se ver livre totalmente desse conceito, né, dessa estrutura. Né? O futebol chega no Brasil, se eu não me engano, agora, 6 anos após o fim da escravidão. Né? Então, ainda está muito enraizado, porque passou do pai para o filho, está agora no neto. Então, alguns conseguiram algumas mudanças e alguns avanços, mas a maioria dos clubes no futebol, dependendo da região, ainda é uma coisa muito familiar, muito raiz, né? Então, a CBF tenta fazer algumas ações. Eu faço parte de um grupo da CBF contra a discriminação racial e violência, Você está junto com o mas Marcelo ou não? Marcelo sim, Carvalho? Ah, tem uma turma muito grande lá, né? Além do Marcelo, tem uma turma muito grande assim, sim. e eu desde o começo eu me coloquei à disposição para poder dar alguma ideia, alguma sugestão, para dar uma opinião se isso é legal, se isso não é legal, se isso funciona, se não funciona. Mas eu vejo que a CBF usa isso de uma forma muito burocrática, Sim. sabe? Muito através das leis. Só que o racismo no Brasil, diferente dos Estados Unidos e de outros lugares, ele não se manifesta através das leis. Ele se manifesta através do costume, do hábito, No dia a né? dia. No dia a dia. Pô, vou dar um exemplo para todo mundo Uhum. compreender, assim, que está assistindo a gente. Nos Estados Unidos, teve uma época que as pessoas, por lei, as pessoas negras tinham que sentar atrás no ônibus. Sim. Ou não poderia usar tal bebedouro, né? Então Banheiro. você tem uma lei para lutar contra e para derrubar. Uhum. Como no Brasil não existia essa lei no papel escrita, logo passa a impressão que ele não existe. Você não tem contra o que lutar. Porque quando você aperta alguém, acontece alguma situação, ele vai dizer que estava brincando, não foi bem assim, que vão dar outra explicação. Então, é muito mais complicado mexer na situação aqui, né? Ou as faixas, as placas, legal no primeiro momento, mas a gente precisa avançar, É. né? Na boa fé, o brasileiro não vai mudar, o mundo não vai mudar, então a gente precisa das punições para que as coisas comecem a acontecer. Eu gravei uma matéria um tempo atrás, alguns anos atrás, e a Polícia Federal tinha feito um levantamento que tinha por volta de 150 grupos nazistas em atividade no Brasil. Hoje nós estamos chegando em 300. Em 4 anos atividade. depois, em atividade, né? Hoje nós estamos chegando aí nos 300 quase. Que a gente teve 4 anos que esse grupo cresceu assim, Claro. descaradamente, né? E a gente começou a ver reflexo nas escolas, tendo ataques, Sim. nas ruas, as pessoas não se intimidando nem diante das câmeras para cometer o racismo. Então, esse grupo vem crescendo muito. E se a gente não faz nada, a tendência é o outro lado crescer cada vez mais, né? Por isso que eu acho, assim, para finalizar, por isso que eu acho que a humanidade ela anda em círculo, sabe? A gente vê a volta da extrema-direita muito forte, a gente vê os apoiadores de Hitler lá na Alemanha voltando forte novamente, conquistando gente novamente. E foi Então parece que a agora há gente dá pouco, uma hein, Aranha? volta. Historicamente, foi agora há Então, pouco. ué, então, aí é por isso que eu falo que eu, Tem que eu nenhum acho que a século. humanidade anda em círculos, né?